Olá, nono ano, estamos iniciando mais uma aula de biologia e o tema dessa videoaula é divisão celular. Antes de dar início a esse conteúdo, eu peço que vocês prestem muita atenção. É uma videoaula um pouquinho longa, porque o conteúdo ele demanda desse tempo de videoaula. Então preste atenção, se quiserem pausar, fazer anotações, dividir essa videoaula conforme o seu cronograma de estudo, não precisa assistir ela toda num dia, vai estudando aos pouquinhos, ou divide ela entre mitose e meiose. Então, no primeiro dia, tu estuda só mitose. No segundo dia, tu continua estudando a meiose. Né? Então, cada aluno sabe a melhor maneira de se organizar. Só estou preparando vocês para isso. E antes de dar início ao conteúdo também, eu queria que vocês revessem, né? Vão lá no livro didático, vão lá no Google Class e revejam os conteúdos das semanas passadas. Que alguns conceitos é importante que fiquem bem claros na cabeça de vocês para que não se percam durante essa videoaula, tá? Quais são os conceitos que vocês precisam relembrar e rever? O que é a estrutura celular? A estrutura da célula, as organelas, citoplasma, o que é cromatina, o que é nucleolo, o que é a carioteca, ou a cariomembrana, ou membrana nuclear, que a gente chama também. Né? Então, tudo isso vocês precisam estar bem claro na cabeça de vocês qual é a função e qual é cada uma dessas estruturas. Que vocês também deem uma olhada na estrutura nuclear, onde vai estar a cromatina, a carioteca ou envelope nuclear, o nucleolo, todos esses termos e conceitos que vocês precisam estar bem claro também para conseguir compreender e aprender com mais facilidade esse conteúdo. Então, além de estudar a célula, estudar o núcleo da célula também, estudar o que é DNA, o que é cromatina e o que é cromossomo, tá? Que basicamente é a mesma coisa, só que esse significa fases diferentes, graus diferentes. Quanto mais condensado, ele vai se formando até gerar o cromossomo. Mas qual que é a estrutura que a gente encontra no cromossomos? Né? O que são cromátides irmãs? O que é o centrômero? O que é o telômero ali? Então, essas estruturas do cromossomo é importante você estar sabendo também para assistir e compreender essa videoaula. Vamos dar início então ao conteúdo. O que seria divisão celular? A divisão celular são várias etapas, várias fases que a célula faz para que ela consiga se dividir e formar mais de uma célula. Então, uma única célula, no final de uma divisão celular, ela vai formar 2 ou até 4 novas células, dependendo da divisão que a gente estiver estudando, tá? Porque nós temos a mitose e a meiose. Cada uma vai originar um tipo de célula diferente, com um número de cromossomos diferente e também um número de células totais diferentes, ok? Então, esse ciclo celular é quando uma célula, desde o momento que ela se prepara para se dividir, até todo o processo de divisão, até finalizar e formar 2 ou 4 novas células, tá? Esse é o processo que a gente chama de ciclo celular. Vamos lá. Características de uma célula em intérfase. O que seria intérfase? A intérfase é um período, uma fase, onde todos os dois tipos de divisão vão ter. Tanto na mitose quanto na meiose, vai ter essa intérfase. O que seria intérfase? É uma fase onde a célula se prepara para se dividir. Tá? Então, intérfase é antes da divisão, é quando a célula começa a se preparar para dividir. Ok? E ela pode ser dividida em 3 partezinhas, em 3 fases. Então, intérfase pode ser dividida em 3 fases. A G1, síntese e G2. Cada um leva um tempinho ali que está representado na imagem. Então, o G1 leva 9 horas, uma média de 9 horas. A síntese demora 10 horas para acontecer. E a G2, uma média de 4 horas e meia. Ok? O que acontece de uma forma geral? Simplificando, resumindo todo esse processo chamado intérfase. Esse processo é um período de intensa atividade metabólica, então vai ter muita atividade da célula, vai ser muita coisa acontecendo num tempo curto, relativamente. Tá? O que vai acontecer de importante aqui? Vai ocorrer a duplicação da cromatina
Então, a cromatina, que está solto ali dentro do núcleo, ele vai se duplicar. Então, a quantidade de genes que tem ali vai ocorrer uma duplicação e vai dobrar a quantidade de DNA que tem ali. Beleza? A carioteca e o nucleolo ainda estão visíveis, porque, conforme a gente vai ver nas próximas etapas, em algum momento eles vão se desfazer, eles vão se desformar, e a gente não vai conseguir mais visualizar eles por um longo tempo de divisão. Tá? E são divididos em 3 etapas. Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, além de nessa fase ocorrer a duplicação da cromatina, que é o DNA, também vai ocorrer a duplicação dos centríolos, tá? Que é o que está escrito aqui, ó, duplicação do centro celular ou centríolo. Aqui, ó, aqui em cima. Ó. Síntese e duplicação dos 2 centríolos. Os centríolos, para quem não se lembra, é uma organela que está lá no citoplasma. Lembra que eu mencionei que ele vai ajudar na divisão celular nas videoaulas anteriores? Então, esse é o processo dele. A gente vai ver agora nos próximos slides o que o centríolo faz, por que ele é tão importante para a divisão celular. E aqui, para que a divisão ocorra, o centríolo precisa ser duplicado. É importante que a gente tenha 2 centríolos, tá? Para que a divisão celular ocorra de maneira adequada e correta. Então, intérfase, resumindo, duplicação da cromatina, que é o DNA, e duplicação do centríolo, beleza? E são divididos em 3 etapas, G1, síntese e G2. Qual que é a importância da mitose? A mitose é o nosso primeiro tipo de divisão que a gente vai estudar, depois a gente vai estudar a meiose ainda nessa videoaula, mas qual que é a importância da mitose para o nosso organismo? O que ela faz? Primeiro, a mitose é a principal forma de reprodução de organismos unicelulares. Então, a bactéria. Como é que a bactéria se reproduz de forma assexuada? Através da divisão celular, que a gente chama de mitose. Então, para uma bactéria se transformar em 2 bactérias, ela precisa da mitose. Tá? Também, para seres multicelulares, organismos multicelulares, que têm mais de uma célula, que é o nosso caso, né? O caso dos seres humanos. Ela vai fazer o crescimento e o desenvolvimento desse organismo. Então, para que nosso corpo consiga crescer, se desenvolver, desde o embrião até a fase adulta, acontece milhares e milhares de divisões celulares durante todo o período da nossa vida. Tá? Então, para o crescimento e o desenvolvimento do corpo, é importante essa divisão. E ela também vai regenerar estruturas e renovações de tecidos corporais. Então, quando você se corta ou você se queima, para que aquele tecido seja regenerado, reconstituído, são várias célulazinhas que estão se dividindo, tá? Então, divisão celular da mitose, também, além de ajudar no crescimento, ela vai regenerar tecidos e estruturas do nosso corpo. Vale a atenção também, é muito importante citar uma coisa bem relevante, é que a mitose é uma divisão que o material genético ele continua igual. O número de cromossomos, o número de material genético continua igual. Então, a célula vai se dividir em 2, só que essas 2 novas células vão ter a mesma quantidade de material genético do que a mãe teria, tá? Não é porque ela se dividiu que o material genético se dividiu em 2 também. Tá? O número de material genético continua igual. Por isso que é importante a intérfase, porque a intérfase vai duplicar e o material genético duplicado, as 2 filhas, que vão se originar no final da divisão, cada uma vai ter a mesma quantidade de material genético. Beleza? Então vamos dar sequência ao conteúdo. Na mitose. A mitose ela é dividida em 4 etapas. Tá? Qual que é a sequência dessas 4 etapas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Essas são as 4 etapas da mitose. Cada etapa vai acontecer uma coisa super importante na célula que a gente vai estudar ao longo dos slides. Professor, como é que eu vou me lembrar da sequência e como é que eu vou lembrar desses 4 nomes que eu nunca vi na minha vida? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma dica que ela é antiga, mas ela funciona muito bem para decorar, que é você lembrar da seguinte frase: prometo, Ana, telefonar. Então, prometo, Ana, telefonar. O que uma coisa tem a ver com outra? Prestem atenção nas sílabas da frase. Pro, de prófase, meto, que é de metáfase, Ana,
de anáfase, telefonar, telo de telófase. Então, com essa frasezinha, prometo, Ana, telefonar, a gente consegue lembrar das 4 etapas e na sequência correta, tá? Porque a célula, quando ela começa a se dividir, ela segue uma sequência. E é a sequência que eu vou passar para vocês, tá? Então, vamos ver aqui o que significa prófase. O que vai acontecer nesse período, para a célula se dividir em duas. O que precisa acontecer aqui, tá? Aqui vai acontecer 3 coisas muito importantes que vale a pena a gente citar, que é o quê? O início da condensação de cromossomos. Então, os cromossomos que estão ali no núcleo, ele começa a se condensar, ele começa a se enrolar cada vez mais e aumentando o seu tamanho. Então, começa aqui na prófase o início da condensação. Outra coisa importante que vale a pena ressaltar é a formação das fibras do fuso. Lembra dos centríolos? Esses centríolos eles vão formar fibras do fuso, que é como se fossem tubos bem pequenininhos, bem finos e alongados, que eles vão ajudar no processo de divisão celular, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, esses tubinhos ali, essas fibras do fuso, eles vão ajudar no processo de divisão, porque é através desse fuso, dessas fibras, que o cromossomo vai ser puxado, vai ser levado para um canto da célula ou para o outro. Quem vai fazer essa movimentação dos cromossomos são essas fibras. Então, é aí que o centríolo entra de importante, porque é o centríolo que faz e comanda essas fibras do fuso. Beleza? Então, além do início da condensação, tem a formação das fibras do fuso. E outra coisa bem importante é a fragmentação do envoltório nuclear. O que significa isso? A carioteca, a membrana nuclear, ela começa a se desfazer. Ela começa a se fragmentar e se desmanchar. Então, nesse período, é como se fosse a célula se preparando para se dividir. Então, os centríolos produzem a formação das fibras. O cromossomo começa a se condensar e o núcleo começa a se desfazer. Então, a célula, a partir no final desse processo chamado prófase, o núcleo não vai mais existir, tá? A gente vai perceber isso na próxima sequência, na próxima fase. Vamos lá, então. Próxima etapa, metáfase. O que acontece na metáfase? Aqui acontecem coisas bem interessantes também. Os cromossomos com grau máximo de condensação. O que significa isso? Que os cromossomos que eles começam a se condensar lá na prófase, aqui eles alcançam o seu limite, o estágio máximo. Tá? Ele não consegue se condensar mais, ele atingiu o máximo que ele poderia fazer. Tá? E aqui é bem interessante que a gente consegue visualizar, como agora ele está todo condensado, a gente consegue visualizar esses cromossomos no microscópio. Então, olha aqui a imagem do lado, tem uma setinha. Essas perninhas aqui que a gente está vendo são os cromossomos, tá? E percebe-se que eles estão todos organizados no centro da célula. Então, aqui é uma célulazinha, um círculo é uma célula, e os cromossomos estão todos organizados no centro da célula. Por que eles estão assim? Porque as fibras do fuso, eles empurram, eles levam os cromossomos e deixam eles organizados assim, né? Um do ladinho do outro, numa região que a gente chama de placa equatorial, tá? Que é só lembrar um pouquinho do planeta. O planeta não tem a linha do Equador, que é o centro, então é a placa equatorial da célula, é o centro da célula, tá? E os cromossomos eles vão ficar organizados dessa forma assim, um do ladinho do outro, né? Em linha, que vai ajudar depois no processo de divisão, tá? Esses cromossomos eles vão ser separados. Então, os centríolos eles vão comandar essas fibras do fuso aqui e vão organizar os cromossomos dessa forma, tá? Então, o que é importante a gente saber disso? Aqui, os cromossomos já estão totalmente condensados. A carioteca, que é a membrana nuclear, ela se desaparece por completo e o nucleolo também, tá? Que é aquela estrutura que tinha dentro do núcleo. Eles desaparecem, eles são fragmentados e desmanchados, tá? E os cromossomos ficam organizados no que a gente chama de placa equatorial. Beleza? Próximo slide, então. Aqui terminou. Metáfase é só isso, tá? É só a organização dos cromossomos na placa equatorial, tá? Eles estão todos condensados e não tem mais membrana nuclear, não tem mais nucleolo, tá só os cromossomos e o citoplasma ali. Próxima etapa, a penúltima, anáfase. O que vai acontecer aqui?
As fibras do fuso, elas começam a encurtar, diminuir de tamanho, o centríolo vai puxando elas, e inicia-se a separação das cromátides irmãs. Então, o cromossomo ali que estava com as cromátides irmãs, né, estava com os bracinhos todos juntos, eles são separados pelo centrômero. Então, o centrômero, que era aquela estrutura ali que prendia as cromátides irmãs, as fibras do fuso puxam pelo centrômero e divide esses cromossomos. Tá? Então, o cromossomo que estava todo duplicado ali, bonitinho, né, agora ele vai se dividir e ser puxado ali em dois. Tá? Então, metade vai para um lado e metade vai para o outro. Eles começam a se encurtar nesse processo. Tá? Então, olha o que o livro traz para a gente. As fibras do fuso encurtam e puxam os cromossomos para os polos opostos da célula. Tá? Então, um vai para um canto e o outro vai para o outro canto. Eles vão se afastando, vão indo para os lados opostos. Os centrômeros se dividem, promovendo a separação das cromátides irmãs, que é o que está acontecendo ali na imagem. Cada polo recebe o mesmo número de cromossomos, já que as cromátides irmãs possuem os mesmos genes. Tá? Como já ocorreu aquele processo de duplicação lá na intérfase, significa que eles vão receber o mesmo gene. Tá? Eles vão ter o mesmo número de cromossomos. Não vai ter problema aqui. Vamos para a próxima etapa. A gente chama de telófase. Tá? O que vai acontecer aqui? Os cromossomos iniciam a descondensação. Então, os cromossomos que estavam todo condensados, eles vão se descondensar, tá? Voltando lá para o estado que a gente chama de cromatina. Né? Então, ele vai se descondensar e vai voltar para o formato de cromatina. E a partir desse processo, olha que coisa interessante aqui que é importante a gente também trazer para vocês. O fuso acromático se desfaz, os cromossomos entram em processo de descondensação e o inventório nuclear e o nucleolo reaparecem. Então, o que acontece? Um montão de coisa. Né? Primeiro, as fibras do fuso vão sumindo, os centríolos vão pegando de novo, elas vão desaparecendo da célula. Né? Então, a gente não vê mais aqueles fios, as fibras aqui aparecendo no desenho. Ok? Os cromossomos agora estão descondensados, ó, estão começando a ficar todos alongados novamente. E aqui começa a reaparecer o envoltório nuclear, que são essa partezinha branca, né? O núcleo ele começa a se montar e reaparecer, ok? E é isso que vai acontecer. Quando tudo isso terminar, quando o núcleo estiver todo formado, os centríolos estiverem cada um no seu extremo, vai ocorrer um processo que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, agora, como nós temos dois núcleos, né, os dois com material genético, cada centríolo em cada cantinho, a célula vai se dividir no meio. O citoplasma vai se dividir no meio. Tá? É como se fosse ali um estrangulamento. Tá? Ela começa a se estrangular e se divide em dois, tá? Formando duas novas células agora, as duas com núcleo, com a mesma quantidade de material genético, tá? E os dois com os centríolos e suas organelas. Beleza? Então, esse é o processo que a gente conhece como mitófase. Desculpa, processo que a gente conhece como mitose, tá? Dividido nessas 4 etapas que eu apresentei para vocês. Nosso próximo tipo de divisão a gente chama de meiose. Qual que é a função dela do nosso corpo? Se a mitose ela faz a divisão celular para o desenvolvimento do corpo, crescimento, regenerar os tecidos do corpo, qual que é a função da meiose? Lembrando que a mitose continua com o mesmo número de material genético, tá? Então, ele tem o mesmo número de cromossomos no final. Ele se duplica, se divide em dois, e as filhas, as células filhas, elas têm a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe tinha, ok? Meiose já é um pouquinho diferente. Primeiro vamos entender qual que é a função da meiose. A principal importância é a redução do número de cromossomos à metade. Então aqui já ocorre, né? Nesse processo vai ocorrer a divisão do número de cromossomos. O resultado final vai ser metade. Então se a célula humana ela tem 46 cromossomos, aqui no final da meiose as células vão ter 33. Tá? E por que é importante ter células assim com 33 cromossomos?
porque é essas células que vão produzir, que vai ajudar na produção de gametas, tá? Que é nas células animais, e os esporos, que são nas células vegetais, ok? Então, para que a gente produza espermatozoide, para que a gente produza os ovócitos, no caso de nós, seres humanos, é importante que tenha essa meiose, tá? Então, para que o espermatozoide, para que o seu testículo produza espermatozoide, e esse espermatozoide tenha milhões e milhões de espermatozoides ali no teu testículo, é importante essa produção de gametas pela meiose, tá? E para o seu ovário, né? Apesar que seu ovário, desde quando você nasce, já está cheio de ovócito, né? Mas quem vai fazer esses ovócitos é a meiose. Aí quando chega na puberdade, que eles vão amadurecendo e ficam prontos para ser fecundados, ok? Aqui é interessante a gente saber que a meiose ela é um pouquinho mais longa porque ela é formada por duas divisões consecutivas. Ela vai se dividir duas vezes direto, né? Claro que tem um intervalozinho ali entre uma e outra, mas é uma sequência. Logo que termina uma, tem um intervalo de algumas horas e logo já inicia uma segunda divisão, tá? Então, diferente da mitose, que é uma divisão só dividida por 4 etapas, aqui na meiose nós vamos ter duas divisões e as duas divisões vão ter 4 etapas, tá? Que a gente chama então de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a gente chama de divisão reducional, tá? Porque é nessa divisão que vai diminuir o número de cromossomos. Já na meiose 2, é uma divisão equacional, tá? O número de cromossomos das células que se dividem é mantido igual às das células que se formam. Então, na primeira divisão, vai ter uma redução do número de cromossomos, e na meiose 2, elas vão continuar com o mesmo número, tá? Então, ela vai se dividir novamente, só que elas vão continuar com o mesmo número de cromossomos que estavam no final da meiose 1, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, vamos dar sequência nos slides para compreender o que é meiose 1, qual que é o resultado final, o que é meiose 2 e qual que é o resultado final. Lembrando que esse processo é apenas, no nosso caso dos animais, para a produção de células sexuais, que a gente chama de gametas. Então, vamos. Aqui apresenta as fases, né? Então, na meiose 1, nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. É a mesma, pode perceber que é a mesma sequência. É a mesma sequência e os mesmos nomezinhos. A única diferença é que tem um na frente, porque está se remetendo à meiose 1. Na meiose 2 é a mesma coisa, só que aí vai ter o 2 no final de cada palavra. Então, meiose 2 vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ok? Então, da sequência que é o conteúdo. O que vai acontecer aqui na prófase? Na prófase da meiose, vai acontecer um processo muito importante que a gente chama de crossing over, que eu já vou apresentar para vocês no próximo slide. O que vai acontecer aqui? A prófase ela é dividida em 5 etapas, que eu não vou entrar agora, que senão vai ficar uma coisa muito extensa para a gente estudar. Tá? Mas a prófase é basicamente a mesma coisa que acontece lá na mitose. É a organização da célula para se dividir. Lembrando que meiose 1, tanto na meiose 1 quanto lá na mitose, antes de começar a divisão celular, ela passa pela intérfase. Tá? Então, o que acontece? O centríolo é duplicado e o material genético, os cromossomos, a cromatina, também são duplicados. Tá? Então, o que vai acontecer aqui na prófase 1? Olha que interessante. Nessa fase ocorre o crossing over ou permutação. Os cromossomos homólogos já duplicados, através da intérfase, se pareiam e trocam fragmentos das suas cromátides não irmãs em pontos aleatórios. Como assim, professor? Confusão, né? Vamos dar sequência ao próximo slide para entender o que acontece nessa prófase 1. Isso daqui é o que a gente chama de crossing over, tá? Aí aqui nós temos o primeiro memezinho daquela música da Rainha Marília Mendonça, né? Que é Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! E aí, por que está acontecendo isso?
Porque nesse crossing over é quando dois cromossomos que são homólogos, ou seja, né, eles são iguais na questão de estrutura genética, só que os genes que eles carregam são diferentes, porque um é do seu pai e um é da sua mãe. Você está carregando o cromossomo do seu pai e da sua mãe em todo o seu corpo, tá? Só que quando ocorre essa questão de prófase, os cromossomos eles se organizam, eles ficam lá no centro, conforme a gente já viu, eles ficam lá no centro da célula, e quando eles ficam juntinhos, eles vão trocar pedacinhos deles entre eles, que é o que a gente chama de crossover. Então, olha aqui na imagem do lado, né? Os cromossomos estão um do ladinho do outro, eles estão organizados em pares, tá? Aí eles fazem aquela brincadeira do prometa, Ana telefonar, que eu já expliquei para vocês. E aqui, quando eles começam a se separar, cada um vão pegar um pedacinho do outro e eles vão trocar. Tá? Então, eles vão trocar o material genético. O cromossomo do seu pai vai passar para sua mãe e da sua mãe vai passar para o seu pai. Tá? Eles vão fazer uma troca aleatória, que pode ser qualquer pedaço, qualquer parte de cima, parte de baixo, e eles vão trocando. Tá? Então, um cromossomo de um lado vai passar para o outro e o outro cromossomo vai pegar um pedacinho e passar para o outro também. Vai ter essa troca. Tá? Isso é importante, por quê? Porque vai aumentar a variabilidade genética. Tá? Essa troca de material genético entre os cromossomos é essencial para que a espécie humana vá evoluindo e se adaptando ao longo dos anos. Ok? Então, isso é super importante. Esse processo é incrível e é super importante para a evolução das espécies. Então, é isso que vai acontecer. Na prófase, os cromossomos vão se organizar em pares, eles vão ficar lá no centro, na placa equatorial, né? Eles começam a se organizar, começam a formar ali os microtúbulos, que são as fibras do fuso, conforme a gente já viu. Só que a novidade aqui na meiose é esse processo que a gente chama de crossing over ou permutação, beleza? Que vai ocorrer essa troca de pedacinhos. O que vai acontecer na metáfase? Os cromossomos estão na região equatorial da célula e cada cromossomo está preso a uma fibra de um só polo. Diferente lá na mitose, lembra que lá na mitose era um cromossomo e esse cromossomo ele tinha a fibra dos dois lados puxando pelo centrômero. Então, nós víamos um cromossomo só, organizados em linhas, né? Então estavam em linhas, e eles tinha uma fibra de cada lado puxando o mesmo cromossomo pelo centrômero. Então, quando ele puxasse, essas cromátides irmãs iam se dividir. Tá? Aqui não vai acontecer isso, porque aqui nós temos o cromossomo, o material genético duplicado, nós temos um par, né? Então aqui ó, temos dois parzinhos ali de vermelho e dois parzinhos de azul. E agora vai ter só uma fibra puxando um deles para um lado. Tá? O que vai acontecer então na próxima etapa? Metáfase. Metáfase, os cromossomos se organizam em pares, agora eles estão em parezinhos, em vez de estar um só sendo puxado por duas fibras de cada lado, agora é um do par, né? São um parzinho. Então, um vai ser puxado por um e o outro vai ser puxado pelo outro lado, tá? Que é o que a gente vai ver agora aqui, ó. Anáfase, a terceira etapa. Né? Já vimos prófase, já vimos na metáfase, agora anáfase. O que acontece aqui, ó? Ocorre um encurtamento das fibras, então as fibras vão encurtar novamente, os cromossomos migram para os polos opostos. Só que não vai ter aqui a divisão das cromátides irmãs. Não é o centrômero que vai dividir o cromossomo em dois. Ó, percebe que o cromossomo ele foi inteiro. Né? Ele está indo inteiro, como está duplicado, vai para um lado um cromossomo inteiro e para o outro lado vai outro cromossomo inteiro. Só que já ocorreu o processo de crossing over. Então, eles estão indo, só que um pegou o pedacinho de um lado e o outro pegou o pedacinho do outro lado. Tá? Ocorrendo a variabilidade genética. Telófase. Para finalizar, o que vai acontecer aqui na meiose 1? Né? Vai ocorrer a formação novamente do núcleo. Né? As fibras do fuso desaparecem. Tá? E começa o que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Tá? Então, o citoplasma começa a se dividir em dois, formou o núcleo ali, começa a formar o núcleo, os cromossomos ficam dentro desse núcleo, e os centríolos voltam ao normal, né? As fibras do fuso somem, elas vão desaparecendo, se desfazendo, e vai formar duas células filhas
haploides, tá? Por que haploides? Porque elas não estão mais organizadas em pares. Agora elas estão apenas com a metade do material genético, tá? Que teve uma redução, beleza? Então aqui os pares que estavam ou seja, nós temos 46 cromossomos, conforme a gente viu na nossa videoconferência, nós temos 46 cromossomos e eles ficam organizados em pares. Lembram? Né? Que era um parzinho do lado do outro. Quem não se lembra, dá uma olhada lá no Discord que tem imagem para vocês. Desculpa. Aqui, esses parezinhos foram separados. Então, nós vamos ter 23 agora. Tá? As duas células vão ter apenas 23 cromossomos. Beleza? Então, aqui a gente termina a meiose 1. Meiose 2. Quais são as fases? Já falei para vocês. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. O nome vai ser o mesmo para os 3 tipos de divisão. Tanto mitose quanto meiose 1 e meiose 2. A diferença vai ser esse númerozinho na frente. Tá? Se tiver prófase 1, a gente está falando da meiose 1. Se tiver só prófase, a gente está falando da mitose. Se tiver prófase 2, a gente está falando da meiose 2. Tá? A única diferença é quando a gente insere esse número romano no final de cada palavra. Aqui nesse processo de meiose 2, as células que estão com a metade do cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, que são duas, elas vão se dividir e se transformar em 4. Tá? Então, aqui na imagem, só vou apresentar para vocês uma só. Tá? Mas a gente tem que entender que isso está acontecendo com as duas células filhas ao mesmo tempo. Então, de duas que foram formadas na meiose 1, agora no resultado final nós vamos ter 4. Tá? 4 células com metade do número de cromossomos, que é o que a gente chama de células haploides. Vamos dar uma olhada aqui então. Na prófase é a mesma coisa. O núcleo se desfaz, vai começar a surgir os fusos, as fibras do fuso, tá? E os cromossomos eles vão se organizando na região central ali, tá? Na placa equatorial. Na metáfase, o que acontece aqui? Os cromossomos agora vão se organizar, né? Não mais em pares, como na meiose 1, eles vão se organizar. Esse daqui, basicamente, vou dar um segredo para vocês. Essa meiose 2, ela vai acontecer igual, mas é tipo igual mesmo, tá? Igual a mitose. Tá, professor? Então, por que eles não chamam isso de mitose? Porque ele não tem a mesma quantidade de número de cromossomos. Na mitose, nós temos 46 cromossomos que vão se dividir em duas células com 46 cromossomos. Aqui não. Aqui nós temos duas células que têm 23 cromossomos, tá? E o resultado final vai ser 4 células que têm 23 cromossomos, tá? Aqui na meiose 2 não vai dividir novamente, tá? Mas também não tem o mesmo número de cromossomos que nem a mitose. Por isso que ele tem esse nome de meiose 2, tá? Mas a sequência é igual, tá? Então, metáfase, o que vai acontecer? Os cromossomos ficam livres na região equatorial, as fibras dos centríolos de ambos os polos se ligam ao centrômero, então ele não está ligando apenas um par, tá? Porque não tem mais par. Ele está ligando apenas a único cromossomo ali, tá? E ele vai puxar pelo centrômero. Então, vai dividir as cromátides irmãs novamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Próxima etapa. Próxima etapa. Anáfase. As fibras do fuso atraem as cromátides irmãs de cada cromossomo para os polos opostos, rompendo. Então, aqui as cromátides irmãs agora vão ser separadas. O mesmo cromossomo vai ser separado pelo centrômero e cada um vai para um lado, tá? Olha que bacana. Feito isso, o que vai acontecer? Cada grupo de cromossomos começa a ser envolvido por uma nova carioteca, que é a última fase, a telófase, né? Então, prófase começa o quê? Desmanchar o núcleo, as fibras do fuso aparecer e organizando os
os cromossomos. Aí ali, na metáfase, eles se organizam ali no centro da placa equatorial. Na anáfase, ocorre o encurtamento e eles se separam. E para finalizar, começa a formar novamente o núcleo, as fibras do fuso desaparecem e a célula começa a se romper o seu citoplasma, tá? Que a gente chama de citocinese, o rompimento desse citoplasma. Então aqui está acontecendo em duas, tá? Em duas células simultâneas. Essas duas células vão se dividir formando 4 células haploides, tá? Que tem metade do número de cromossomos. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente precisava saber. Mitose, divisão de uma célula-mãe para 2 células-filhas que continuam tendo o mesmo número de cromossomos. E a meiose, que é dividida em 2 etapas, onde a meiose 1 vai reduzir o número de cromossomos pela metade, e a meiose 2 não vai reduzir o número de cromossomos, mas ainda assim vai ter uma divisão celular e vai se originar em 4 células filhas haploides, tá? Que significa que tem apenas um cromossomo simples ali, não tem uma cromátide irmã, conforme a gente já estudou isso também nas videoaulas passadas, célula haploide e diploide. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Isso é uma videoaula, é para complementar o estudo de vocês. Não se esqueçam de ler o conteúdo do livro e eu vou deixar também um material complementar para ajudar vocês na compreensão e no estudo desse capítulo. Beleza? Bons estudos e qualquer dúvida pode perguntar nos comentários.